Hoje eu vou falar basicamente sobre esses grandes mitos que o pessoal cria sobre a questão de investir no exterior. E é justamente o intuito do chat de hoje quebrar um pouquinho dessas coisas, né? Renato trouxe uma outra dúvida, que talvez seja o primeiro mito, que está relacionado ao primeiro mito sobre investir no exterior. É ilegal. É muito comum ver as pessoas, quando você fala que investe no exterior, as pessoas ouvindo falar sobre investimento no exterior e associar já a uma ilegalidade, né? A algo que estaria indo contra as regras. Eu até entendo um pouquinho desse mito, porque é meio que uma ignorância junto com a influência da mídia, né? Porque você abre o jornal e aparece tal político foi preso com dinheiro na Suíça, tal, normalmente é político, né? Mas tal empresário foi preso com dinheiro em paraíso fiscal. Tudo isso acaba criando as pessoas acabam fazendo essa associação meio que burra de que entendi. O cara foi preso porque ele tinha dinheiro na Suíça. Ou então o cara foi preso porque ele tinha dinheiro em um paraíso fiscal. Portanto, concluo assim, né, que dinheiro no exterior é uma ilegalidade. E está totalmente errada essa percepção e essa conclusão. Essas pessoas que são presas com dinheiro no exterior, elas não são presas porque o dinheiro está no exterior, porque as pessoas não declaram esse dinheiro que está no exterior, que responde a pergunta do Renato. Claro que eu tenho que informar tudo que eu tenho no exterior. Eu posso ter dinheiro em Marte, eu tenho que informar para a Receita Brasileira. Por que eu não deveria informar? O que que faz, tipo, o fato do seu dinheiro passar das fronteiras, digamos assim, do Brasil, não faz ele sumir para a Receita Federal. O que a Receita Federal quer saber? Quer saber quais são os seus bens e direitos. E se eu tenho um bem, um direito, um investimento fora do país, eu tenho que informar. Então, essa é a primeiro e segundo mito, né? Não preciso declarar. Ou seja, é legal você investir no exterior, em qualquer país, inclusive paraíso fiscal. Muita gente, não, paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal é simplesmente um país que não tem uma cobrança de imposto naquele país. Agora, isso faz com que eu não tenha que pagar imposto no Brasil? Não, você tem que pagar imposto no Brasil, independente da regra do país onde você investe. Você tem que informar para o Brasil sempre, independente do país que você investe. Então, essas notícias que saem de pessoas que foram presas com dinheiro no exterior, primeiro, elas não foram presas por causa do dinheiro no exterior, elas foram presas por causa que não informaram um dinheiro no exterior, ou seja, mentiram as suas declarações, omitindo as informações de dinheiro no exterior. E outra coisa, normalmente esse dinheiro no exterior que as pessoas não informam está muito comumente está associado a uma ilegalidade feita para conseguir esse dinheiro, ou seja, no caso de políticos através de várias formas de ilegalidades, ganham dinheiros indevidos e mandam para o exterior e não informam. Então veja que todo o processo está errado. Agora, se você ganha seu dinheiro de forma legal, seja seu salário, dinheiro de sua empresa, enfim, e você envia de forma legal para o exterior e você declara esse ativo, esse dinheiro no exterior, como a Receita pede, você não está fazendo nada de errado. Então esses são os dois primeiros mitos. A questão da ilegalidade, que não tem nada de ilegalidade de investir no exterior, e a questão da não necessidade de declaração. Seu dinheiro pode estar em Marte, você vai ter que informar para a Receita Brasileira. Você, como cidadão e residente brasileiro, você tem obrigações com a Receita Brasileira. Que obrigação é essa? Informar tudo que você tem de acordo com as regras da Receita. A Receita ela só não pede que você informe, sei lá, valores abaixo de R$ 140, coisas do tipo. Tirando isso, você vai ter que informar. E aí vem o terceiro mito, né? Imposto só quando trouxer de volta. Esse é um terceiro mito, e bem comum. Então as pessoas, eu invisto no exterior também. Aí chega a dar uma dor no coração depois que a pessoa fala, não, eu invisto. Aí eu falo, pá, tá, mas você sabe como declarar, você sabe como recolher imposto? Não, não precisa, só precisa quando eu trouxer o dinheiro de volta, né? E isso chega a dar uma dor no coração, porque essa pessoa está sujeita a várias multas até ser preso, ou coisas piores, né? Quer dizer, coisas piores, ser preso ou sofrer medidas drásticas da Receita, porque essa pessoa está simplesmente fazendo o que o político faz, que está omitindo o dinheiro. Qualquer operação que você faça que traga um ganho de capital ou um rendimento no exterior, independente se você vai trazer esse dinheiro ou não, você tem que informar e você tem que recolher o imposto sobre isso. A Receita é clara sobre isso. Então, a questão de trazer ou não trazer o dinheiro para o Brasil independe disso. Então, posso ter dinheiro em Marte, fiz uma operação, tive ganho de capital, eu vou recolher imposto. Então, esses três primeiros mitos, né, que é bom que as pessoas tirem isso da cabeça, porque isso aqui é perigoso.
Então, essas três questões são muito importantes. Primeiro que a ilegalidade faz com que as pessoas não invistam no exterior com esse medo, tá? Agora, a questão do 2 e 3 é muito importante porque isso aqui faz com que uma pessoa que invista no exterior e acredite nesses mitos possa sofrer consequências bem graves, né? Porque ela está omitindo dinheiro no exterior. Então, se vai investir no exterior, invista direito. Aqui no site a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeros conteúdos que falam a questão do imposto, como fazer, e eu sempre me baseio, porque eu que criei esse conteúdo, eu sempre me baseio nas regras da Receita. Ah, eu tenho uma dúvida sobre imposto no exterior. Você me tira uma dúvida? Eu posso até tirar uma dúvida, é o que eu faço no site, mas sempre leia a Receita, porque lá tem a regra oficial. Aí agora vamos para os outros mitos. O quarto mito, né, que eu vejo o pessoal falando é caro. Acho que fica um pouco suspeito eu falar isso, mas tem outras pessoas que estão aqui no site e outras pessoas, inclusive algumas pessoas que estão aqui no chat que já investem no exterior e elas podem falar até melhor do que eu, para não ficar tão suspeito. Né? Mas investir no exterior é muito tranquilo, muito fácil e o mesmo preço, até às vezes mais barato do que investir aqui no Brasil. Não falando que uma coisa é melhor do que outra, só comparando valores e despesas. Né? Então, basicamente, o que você vai ter que fazer? Abrir uma conta em uma corretora. Tem inúmeras corretoras que aceitam brasileiros. A gente tem a parceria com a Drive Wealth, então quem quiser tá aqui embaixo, é só clicar e você vai direto pro site, né? Na verdade, da página para fazer o cadastro e tudo mais. Pede-se documentos básicos, como um documento de identidade, comprovante de residência, obviamente comprovantes brasileiros, os seus dados pessoais, né? Eles fazem o suitability, que é saber quais são os seus objetivos com os investimentos, e basicamente é isso. Em pouco, depois eles pedem a digitalização desses documentos, né? Comprovante de residência e sua carteira de motorista que eles aceitam. Mas outras corretoras podem pedir, no máximo, um passaporte ou coisa do tipo. Mas basicamente é isso. Aí tem o preenchimento do W8B, que é um formulário para mostrar para a Receita Federal americana que você é um não residente investindo lá, e com isso eles não vão se meter em impostos sobre ganho de capital, só vão recolher a questão dos dividendos. E é só isso. Aí, por exemplo, a DriveWealth não tem taxa de manutenção por mês. No caso da DriveWealth, você paga $3 de corretagem por aquisição. Tem um plano deles que você paga $5 mensais e você pode fazer quantas operações você quiser. E por aí vai. Então veja que são valores bem baixos. Né? Aí o pessoal fala, tá, tudo bem, abrir a conta lá é fácil, abrir a conta lá é tranquilo e aparentemente é barato. E enviar dinheiro. Então, se você tem várias formas de enviar dinheiro. Né? Você pode enviar dinheiro com banco, né? Mas aí é bem caro e burocrático. Porém, tem corretoras de câmbio que fazem esse serviço muito mais fácil e muito mais barato. A gente tem a parceria com a Remessa Online, por exemplo, que a gente tem um código exclusivo. Então, para o pessoal que utiliza esse código, eles pagam 1% para enviar o dinheiro, 1% de spread, correto? Acima de valores de $1.500 enviados, não paga a taxa do SWIFT. Se for abaixo disso, mas acima de $300, acho que é esse valor, paga R$ 5 de taxa SWIFT. Basicamente, esses são os custos. E quais são os outros custos? O IOF. Pronto. Como a natureza para investimentos, o IOF é 0,38. Você paga o IOF tanto no envio quanto trazendo de volta. Então veja que os custos são 1% para quem usa nosso código exclusivo, mas se não tiver nosso código e usar remessa online, você paga valores também não tão mais altos, mas um pouco mais altos. No meu caso, né, que eu uso a remessa online, o código exclusivo de assinante é 1% e IOF de 0,38. Dependendo do valor que eu envio, eu pago mais R$ 5 ou não. Pronto, esses são os valores que acabam. O dinheiro chega no mesmo dia, em poucas horas. Então a gente viu que não é caro e é burocrático, né? É um mito. Então. O sexto, né? Precisa de muito dinheiro, né? Precisa ser rico. Veja que em 5 minutos, 10 minutos, você abre uma conta numa corretora, no caso da Drive. Outras corretoras podem ser um pouco mais demoradas, mas vai ser algo parecido com isso. Você vai gastar nada para abrir conta. Você envia o seu dinheiro e vai pagar 1%, mais um IOF de 0,38, no máximo R$ 5 de taxa SWIFT. E é isso. É bem rápido. Lembrando que no mercado americano você não compra por lote, você compra sempre unitário. Então é uma ação, se você quiser, 2 ações, 3 ações, 4 ações e por aí vai. Mas algumas corretoras fornecem uma ferramenta que é você comprar 0,5 ações de tal empresa. Então você pagaria, sei lá, tá $1.700, eu quero 10% da Amazon. Então você pagaria $170 para ter 0,1 ação da Amazon.
lembrando que isso é uma ferramenta da corretora e não do mercado. O mercado ele não permite isso, né? Isso é algo totalmente da corretora. E tem desvantagens. Você não tem direito a voto com essa ação e você não consegue transferir para outras corretoras, né? Enfim, eu não acho muito interessante esse negócio de comprar fração, mas tem quem queira. E sabendo dos riscos, não vejo problema. Aí tem uma questão, não seria bem um mito, mas pra mim, não é que seja difícil. É que eu vejo que as pessoas não se esforçam pra entender, né? Porque esses que falam que o que espanta o pessoal é a questão da declaração à Receita, essa pessoa não pode investir nem no Brasil, tá? Com todo respeito, porque a forma de declarar é muito parecida. Se a pessoa não entende como declarar e fica toda perdida em declarar os investimentos exterior, provavelmente essa pessoa também não sabe declarar os investimentos no Brasil. E isso é muito preocupante. Então, mostrando aqui no site, a gente tem bastante coisa de imposto, inclusive um tutorial detalhado sobre isso. Então, aqui tem esse manual, né, Investimentos no Brasil e no Exterior, e os processos são bem similares. Por quê? Preços, bens e direitos. Você informa pelo preço de aquisição. Qual é o preço de aquisição? É o preço pelo que você pagou pelo ativo. Ah, paguei $1.000. Vou botar $1.000? Não. O programa pede que seja informado em reais. Aí o que você tem que fazer? Tem que converter. E a Receita fala: o preço de aquisição você converte pelo dólar do dia da aquisição, né? Mais o dólar de venda, porque tem $2. Então você pega e converte. O Baster System já faz isso para você ter uma ideia. A questão dos dividendos. Você recebe os dividendos. Aí é um pouco diferente, mas é até mais fácil, porque os dividendos no imposto de renda pessoa física dos ativos brasileiros, você tem que formar um por um, de acordo, informando os dados da empresa que pagou. Ou seja, recebi tanto de Petrobras, recebi tanto da Vale. Você tem que declarar separadamente. Como é para rendimentos, dividendos, né, de empresas do exterior? Você informa tudo que você recebeu no mês. Deixa como é muito mais fácil. Ou seja, eu recebi da Apple hoje, recebi de outra empresa amanhã, tudo mais. Somo tudo, obviamente eu vou somar em dólares e o programa quer em reais. O que é que eu vou fazer? A Receita ela informa $1, a cotação de $1 único para o mês inteiro. Esse dólar é o dólar de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês passado, do mês anterior. Fica. Ah, nossa, essa frase é bem difícil. Não, é só pegar um. Recebi em fevereiro, certo? Eu pego janeiro, dia 15. Dia 15 é o dia útil? Não, caiu no sábado, então eu pego 14. Não, caiu no domingo, então eu pego o 13. Aí, chego nesse dia, no dia 13, no 14, no 15, o último dia útil, e vejo qual é o dólar de compra desse dia. E eu converto tanto os rendimentos quanto os impostos retidos, porque Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, você pode utilizar esses impostos retidos nesses países dos impostos devidos aqui no Brasil em relação aos seus ativos no exterior. Então, não vejo essa dificuldade. A dificuldade pode existir com a questão do ganho de capital, que você tem que separar em relação à origem do dinheiro, né? Porque a Receita pede que você informe quanto veio, quanto do dinheiro utilizado para comprar aquele ativo veio do exterior, quanto veio do Brasil, e isso pode ficar um pouco mais complicado, mas a dica que eu dou é, você pode rastrear pelo dinheiro que você enviou daqui. Por exemplo, se eu enviei $3.000 e eu tenho $3.000 e R$ 2, eu concluo que esses $3.000 e $3.002 eu concluo que esses $2 a mais foram dividendos. Então eu vou falar que 3.000 vieram do Brasil e 2, e por aí vem. Ganhos de capital que eu possa ter, por exemplo, eu comprei e vendi o ativo e tive um ganho. O ganho de capital que você tem, ele é considerado dinheiro oriundo do exterior. Então tem essas coisas, mas tem tantas formas de você facilitar a vida. Por exemplo, primeiro, nunca venda ativos. Se você está aqui no chat pensando, agora eu vou investir no exterior para comprar e vender ativos, não perca seu tempo. A não ser que você queira fazer tudo mangueado, digo, sem declarar nada, mas aí você vai sofrer as consequências. Então, se você quer fazer o negócio certo, não venda ativos, compre e utilize a filosofia do site, que é para longo prazo, quanto menos você vender, menos problemas você vai ter. Então é isso. Eu não vou conseguir explicar, é isso que o pessoal acha que não entende. Eu não vou conseguir explicar tudo de imposto de renda em um chat. E mesmo eu explicando, vocês não vão entender, porque isso aqui é que nem matemática. Eu posso explicar Bhaskara, sei lá o que, Pitágoras e várias outras coisas, integral, o que for aqui. Vocês vão falar, ah, entendi. Na primeira vez que vocês tentarem fazer, vocês vão errar. Então,
Por que o pessoal não consegue entender a questão do imposto de renda no exterior? Porque as pessoas não tentam. Então, se você pega o programa GCAP e tenta fazer um ganho de capital, se você pega o Carnê-Leão e coloca seus rendimentos, converte, seguindo as regras da Receita, que está tudo explicado aqui bonitinho no manual, explicado, tudo bonitinho, como fazer e por aí vai, as pessoas fazem isso tranquilo. Agora, a questão é as pessoas tentarem fazer. Não é complicado, eu não vou falar que é fácil, mas não difere muito do que você tem que fazer para investimentos no Brasil. Então, se você não faz isso direito para investimentos no Brasil, de fato você não vai conseguir fazer isso para investimento exterior. ROI é BDR, fundo cambial, é investimento exterior. Esses três ativos, eles não são investimento exterior. Não importa o que falem, eles não são. COI nem passa perto disso. COI é um lixo e nem está associado a... É porque COI nem investimento é, né? O mito já é isso. Porque é tão ruim COI que nem investimento deveria ser considerado. Mas enfim, é uma nota estruturada que os caras pegam vários ativos para criar uma possibilidade de seguir uma linha, né? Então eles falam, COI da Apple, COI de sei lá quem. Você não está comprando ações da Apple, você não está comprando ações da JP Morgan. BDR. Não, eu não quero ter esse trabalho, eu vou comprar BDR. Que aí eu compro daqui mesmo. Por que não? Porque primeiro que as empresas elas não vêm para cá. Então essas BDRs são vendidas por terceiros, ou seja, elas são não patrocinadas. Segundo, não tem liquidez. Ou seja, você pode até conseguir comprar, mas vender você não vai conseguir tão fácil. Tem que ser investidor qualificado, normalmente. Não sei se caiu, mas normalmente sim. Isso quer dizer que você tem R$1 milhão em investimentos. Se contar é um investimento no Brasil, né, que está atrelado aos Estados Unidos e tudo mais, então não. E fundo cambial pior ainda, né? Comprar dólar ou botar dinheiro no fundo cambial não é investir no exterior. Investir no exterior é comprar empresa no exterior, é enviar seu dinheiro para os Estados Unidos e utilizar seu dinheiro lá. Então, essas três coisas aí, não gosto nem de chamar de investimentos, eles não são investimentos. Aqui é comum o pessoal falar, né? Agora com o site da Barça e outro site, com essas ajudas, você não precisa saber falar inglês, né? E eu sou muito contra isso. Claro que já tem corretoras que atendem você em português, algumas usam Google Translate para responder. Até acho legal, né? Porque eles têm um cuidado nisso, mas, cara, você vai ficar sempre dependendo de outra pessoa. Ou seja, olha o resultado de uma empresa. Não tem resultado de empresa da Disney em português. Você vai esperar alguém traduzir e se a pessoa traduzir errado. Então, você consegue ler aqui? Não, vai sair o resumo do resultado na Baster. O pessoal vai conversar, o pessoal vai falar. Não funciona assim. Você vai ficar sempre dependendo de alguém. Então, como seus investimentos só dizem a você, a forma de investimento só dizem a você, então você que tem que saber ler os resultados, né? E vocês vão ficar perdidinho. E é muito comum, acho que até um outro mito, né? Não tem bullshit. Isso é outra coisa que acaba acontecendo. O cara fala, não, eu vou ver o resumo, pego do site tal, traduzo, é isso aqui, e acabou. Cara, sites de investimentos no exterior, sites no exterior de investimentos, tem tanto bullshit quanto aqui, se não mais. Toda hora um resultado era esperado que a empresa divulgasse um resultado de $2 por ação, de 2 a 2,5. A empresa vai lá e informa 3. Aí todo mundo vê que o pessoal errou. Ou então a empresa informa 1,99. O pessoal, porra, veio abaixo do esperado. Aí tome porrada na ação. Mudou alguma coisa na empresa? Não mudou nada. A empresa continua bem, a empresa continua lucrando. Isso aconteceu com o Facebook. O pessoal, o Facebook vai acabar, tudo mais. Aí bateram. Esse é o resultado da empresa, melhorou. A gente errou. Aí piorou. Então, a melhor forma de investir é a sua. Então, defina a sua forma de investir. Aprenda a ler os resultados. E para isso você precisa do inglês. Não precisa nenhum certificado de fluência, um TOEFL, um IELTS, alguma coisa assim. Você precisa saber o básico e conseguir ler um material desse. E é até bom que você tenha se você não souber, obviamente, tem um motivo para você aprender. Cara, porque inglês hoje é essencial. Então, eu quero aprender inglês, então vou aprender inglês com a influência dos investimentos e por aí vai. Não é bem, acho que nem tanta gente fala isso, mas é bom frisar, né? Mas um mito que acho que o pessoal
acaba criando, e acho bem legal quando a pessoa entende isso, que só precisa um pouquinho de tempo no investimento no mercado exterior que você já começa a entender isso, que o mercado nos Estados Unidos, investindo pelos Estados Unidos, que é o mais fácil, né? O mercado ali não se resume a essas grandes empresas assim. Claro que elas são boas, podem ser boas empresas, pode atender o critério de uma pessoa, você pode investir, não tem problema, mas não se resume a isso, né? Então, a gente no site da Basta tá todo dia descobrindo novas empresas tão interessantes quanto essas grandes, e é justamente isso. É um mercado tão vasto. É a mesma coisa de chegar no Brasil e falar que o mercado. Não, a Bolsa Brasileira é um lixo. Por quê? Se resume a Petrobras e Vale. Não, quem fala isso é quem não entende a Bolsa. A gente tem Grendene, a gente tem M. Dias Branco, a gente tem Porto Seguro, e N outras empresas, Engie, e por aí vai, N outras empresas que são muito interessantes. A mesma coisa no mercado do exterior. Não só tem Google, não só tem Apple, não só tem Facebook, aí daqui a pouco vem um outro doido com Tesla, empresas de maconha. Não, o mercado do exterior permite uma coisa tão maior do que isso. Empresas que são bem antigas, que mostraram ter bons resultados há muito tempo. Um dia desse eu olhei, pegando um resultado de uma empresa, acho que foi a Pacar, eu acho que fala assim. Essa Pacar, eu vi que eles conseguiram alcançar, aqui ó, a empresa ela alcançou 80 anos seguidos de aumento de lucros, essa Pacar. Eu acho que é assim que fala, pessoal. Ou seja, aqui no Brasil não tem nem empresas às vezes que tem 80 anos. Essa aqui tem 80 anos de lucros, aumentando seus lucros de forma consecutiva. Então, como eu falei, mercado não só são essas grandes empresas. Outro mito que eu acho que até alguém perguntou no início já, precisa ter uma conta em banco. Você não precisa, você só precisa ter uma conta na corretora. Eu envio dinheiro direto para a corretora e eu tiro da corretora e trago de volta para o Brasil. Se quiser, você pode ter uma conta de banco para tirar o dinheiro da corretora e enviar, mas não tem essa necessidade. E é justamente isso. O pessoal fala, não, é um mercado muito precificado, tem menos valorização. A Home Depot deu 1 milhão de% em sei lá quantos anos. Várias outras empresas deu milhares, às vezes centenas de milhares de por cento de retorno. Então não tem isso de estar mais precificado. E muitas vezes essa precificação tem um sentido, né? Porque essas empresas podem entregar bem mais. Então, isso é uma falácia. A falácia também do dólar importa. Cara, você vai enviar dinheiro para o exterior centenas de vezes ao longo do seu ano. Você vai enviar com dólar 4, com dólar 2, com dólar 3, com dólar 5 e por aí vai. E na média faz pouca diferença. Convidar todo mundo que, se tiver alguma dúvida a mais, ir lá na área de investimento exterior. Tem bastante conteúdo. Tem as parcerias com a Remessa Online, código exclusivo para envio de dinheiro, Drive Wealth, para aqueles que ficarem interessados em abrir conta, é só clicar lá que que você descobre como abrir conta na Drive Wealth. Mas se não quiser na Drive, tem outros corretores também que abrem conta para brasileiros, que a gente também tenta ajudar no site. Eu acho que é isso, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente no chat de hoje. Desejar uma ótima semana para todo mundo e uma ótima noite. Abraço.